agora eu vou fazer o bom e velho. Eu te disse, não disse? Olha só, esse texto aqui, vocês vão encontrar lá no meu site, tempodeminerva.com, num artigo escrito Plutão em Aquário, parte 2, breve estadia em 2023, história, que eu escrevi em 22 de março de 2023, tá? Então já tem mais de 2 anos que eu escrevi aqui. Por quê? Porque Plutão, de 2023 para cá, né? Inclusive já naquela época, né? Já começaram algo de leve, algumas manifestações, algumas coisas, né? Estavam saindo do controle globalista, tá? Então, naquela época, quando Plutão estava indo 0 grau de Aquário, ele voltava para Capricórnio, eu escrevi isso daqui. Quais os efeitos de Plutão em Aquário? Ruptura com o status quo de governos e entidades, cujo crescente totalitarismo começa a se fragilizar, graças a manifestações populares, a exemplo do Irã, né? Olha só, o Irã, né? Aquela moça que eu acho que se vocês se lembram, ela foi linchada, depois acabou morrendo pela violência da polícia ali, porque ela não estava usando o véu de uma forma é, adequada para as normas, né, do islamismo radical deles, né? Na China, na França, então naquela época já existiam alguns pontinhos de inconformismo, tá? Exposição de documentos, pesquisas e sigilos que também desintegram a centralização e imposição de medidas questionáveis pela OMS, pelo Fórum Econômico Mundial, né? Ou seja, você não precisa nem comentar, né? Nós já sabemos, já estou correndo o risco desse vídeo ser censurado, mas nós sabemos que documentos são esses, enfim, né? Precisa relembrar disso, isso aí já começou a ficar cada vez mais evidente, né? Lógico, para quem tem olhos para olhar, ouvidos para ouvir. Se você ficar na Rede Globo, aí você não vai olhar, né, atrás da cortina de fumaça. Não, em busca da promoção do liberalismo, a liberdade de expressão, das soberanias populares nacionais, olha só, da verdadeira democracia, que encontra-se ameaçada em vários países, olha só, né? Isso em 2023 eu escrevi isso olhando, tá? Nossa, eu sou uma adivinha, uma profeta. Não, gente, é, basta olhar os sinais, né? Os planetas apenas transmitem esses sinais, transmitem essa situação vibracional. Eu apenas traduzo, né? Eu sou formada tradutora, então eu apenas traduzo esses sinais, essa simbologia planetária. Os ciclos planetários se repetem e a história pode se repetir em paralelo a eles, com as devidas atualizações da época, né, gente? Nós não temos um rei, né, totalitário. Aqui o totalitarismo está nas mãos de entidades globalistas e em vários países também. O último percurso de Plutão em Aquário foi entre 1778 e 1798. E quem conhece um pouco de história sabe que foi neste período que ocorreram o que foi conhecido como grandes revoluções, né? Naquela época, teve choro e ranger de dentes, teve guilhotina, teve uma série de descontrole, de disparidade, sim, mas isso se chama crise. E toda crise é para um renascimento, né? Visa o renascimento. Antes das grandes revoluções, a civilização vivia sob o absolutismo.
Reis como Luís XIV, né, o Rei Sol, se considerava a encarnação da divindade. Aristocratas, em paralelo ao clero, detinham o poder econômico, mandavam e desmandavam ao seu bel prazer, enquanto o povo reduzia-se miseráveis camponeses e pagadores de impostos. Qualquer semelhança, tá, camponês, qualquer semelhança com a atualidade não é mera coincidência. Então você vê como que a história repete, os ciclos planetários se repetem, né? O ser humano levando as devidas bordoadas para acordar. Portanto, o poder era centralizado em oligarquias. Os camponeses, ou seja, o povo, sofria com as taxações pesadas, as punições indefensáveis e inquestionáveis. Então, nossa, ninguém podia questionar, né? Hoje nós temos um canal de questionamento chamado internet, redes sociais, etc., né? Que também querem, ó. Plutão tem o poder de abrir uma fenda profunda em todas as estruturas aparentemente seguras e estáveis, né? Então, quando a gente fala, não, isso passa, até uva passa. Não, gente. Plutão está aí para abrir uma fenda e já está abrindo logo no começo, né? Isso aqui eu escrevi em março de 2023, quando Plutão estava ensaiando a sua entrada em Aquário. Nós estamos em outubro de 2025, há quase um ano que Plutão entrou definitivamente em Aquário. Então ele está abrindo essa fenda, né? Olha, essa estrutura lá, governo do Nepal, não existe mais, né? Em Aquário, essa fenda será aberta no conhecimento científico, na tecnologia, na comunicação via internet, nos ideais, nas ideologias, nas certezas, pareceres, no bom senso compartilhados pela população e na internet, né? Então, é, não adianta, né? Isso é uma coisa que está ficando no passado. Não adianta as grandes corporações, os atuais absolutistas, os atuais Luíses XIV, impor as ideologias, a briga pelos ismos, as certezas científicas absolutas, dizer que a inteligência artificial é tudo de bom, não adianta. Hoje nós estamos exatamente nessa crise filosófica, ou crise do conhecimento, e que mais do que nunca, e eu acho que nisso a geração Z ela está na ponta disso tudo, né? Mais do que nunca, isso tudo precisa ser questionado. E não simplesmente, tá legal, eu acredito, tá tudo bem, né? Em outras palavras, a psique coletiva, olha só, Netuno em Áries, né? Terá a oportunidade de despertar para uma realidade fora do controle de uma oligarquia. É exatamente isso que está acontecendo, né? Peraí, estão querendo impor isso, né? Em todas as facetas da realidade, do conhecimento, né? Impor um governo, impor uma ideologia, impor taxas, impor verdades científicas? Ou será que nós temos que rever? Será que né, hoje a internet ela promove exatamente essa troca de saberes, essa troca de ideias, né? Hoje não dá para esconder, é, né? Se você está num evento e está lá com um celular, você filma aquele evento. Então, aí não tem mais como a pessoa falar, não, isso não aconteceu. Não, aconteceu, está aqui a prova, né? A fenda aberta de Plutão pode ser tão profunda que a erupção de conteúdos inesperados pode vir à tona. Muitas verdades científicas impostas por instituições detentoras do poder absoluto, inclusive econômico, claro, né? As, perceberam, né? Isso já está muito claro, que ciência
e grana estão, ó, ligadíssimas, né? Amicíssimas. Então, muitas verdades científicas impostas por instituições detentoras do poder absoluto, inclusive econômico, da verdade, estão sendo derrubadas conforme Plutão aproxima-se do primeiro grau de Aquário, né? Então, agora ele já está, né? 2 anos depois, né? Mais de 2 anos depois, ele já está no primeiro grau de Aquário. O Urano que entrou, Plutão está no primeiro grau de Aquário, Urano que entrou também recentemente em Gêmeos, está fazendo esse trígono, ou seja, né? Esse trígono que eu mostrei aí para vocês, ele é muito importante, porque não dá mais para calar a boca do povo, não dá mais para esconder as verdades, não dá mais para esconder as realidades. Bom, pessoal, só para concluir, tá? Nós vimos aí na primeira parte aí sobre essa atualização de Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos também, e Netuno em Áries, tá? Essa configuração que está, especialmente Plutão e Urano, está exata hoje, tá? São aspectos de longa duração, que são aspectos entre planetas transsaturninos. O que significa isso, né? O que está acontecendo aí no mundo? Bom, o que está acontecendo no mundo é, conforme a gente viu na parte 2 agora, tá? Esse retorno de Plutão em Aquário, esse momento de revolução, conforme a gente está percebendo a partir da galera da geração Z, certo? E isso significa o quê? Isso significa uma transição. Nós estamos ainda na transição entre a era de peixes e a era de aquário. Vamos olhar aqui o que Aleister Crowley falou, né? Esse sim, um verdadeiro profeta, o profeta da era de aquário. Então, ele disse aqui no livro de Thor, em 1944, primeira publicação em 1944, uma época peculiar também. É uma ideia nada reconfortante para a geração atual que 500 anos de idade das trevas provavelmente ainda estão à nossa frente. Felizmente, hoje temos tochas mais brilhantes e mais portadores de tochas. Olha que coisa incrível o que ele visualizou quando ele, justamente no livro de Thoth, onde ele descreve, explica o tarô, o magnífico tarô de Thoth, da autoria dele e da egiptóloga Frida Harris, ele explica esse arcano aqui, o arcano 20, que é nos tarôs tradicionais o julgamento, cheio de crenças de origem judaico-cristã. Só que a Bíblia, ela o Apocalipse, né? Essa visão do Apocalipse, do anjo, do arcanjo tocando uma trombeta, que é o que a gente vê nos arcanos 20, no julgamento, nos tarôs tradicionais, é uma visão de 2000 anos, tá? A, a filosofia hermética, o tarô em si, como um livro alquímico, cabalístico, ele tem muito mais do que isso, né? Tem pelo menos 6.000, se não mais, anos. Então, ele, percebendo isso, ele trocou, fez uma correção, chamou o arcano 20 como Aeon, tá? Que não deixa de ser essa transição, sem esse sabor de julgamento, olha, você é escolhido, você não, mas sim o nascimento de uma nova era, tá? E, tradicionalmente, para a mitologia egípcia, para o ocultismo esotérico, o hermetismo,
A nova era, ou era de Aquário, ela é chefiada ou trazida por um avatar. Esse avatar é o deus Horus, filho de Ísis e de Osíris. Ísis, a deusa que representa a grande mãe na era neolítica, né? A era dos mistérios femininos. E Osíris, como essa era, né? Do racional, do iluminismo, da ciência empírica dominando. Então, na verdade, a era de Aquário é a união entre a espiritualidade e a ciência, a união entre a intuição, a religiosidade, com a parte mais objetiva, mais intelectual, ou seja, é uma das promessas da nova era, é ciência e espiritualidade andando lado a lado. É isso que a era de Aquário vamos dizer assim, promete, tá? E o Crowley ele percebeu isso. E claro, como ele sabe, ele já sabia que ainda iríamos passar, estamos passando por essa idade das trevas, ele colocou o Deus Horus aqui dentro de um ovo, né? Ainda vai nascer, ainda está sendo gerado, tá? Então são 500 anos, nós estamos no meio dessa idade das trevas, assim como a galera lá em 1700, né, no final dos 1700, começo de 1800, também estava passando por todas essas transições, por todas essas revoluções. Agora nós estamos nessa nova fase, né, da gestação da nova era, mas também de revoluções, de crises plutonianas. Sem crise, como é que a gente vai ah, na, renascer? Não tem como, né? Todo nascimento tem dor, certo? Sangue, né? Então, isso não vai deixar de ser um nascimento de uma nova era, tá? Mas o curioso é que ele coloca aqui, isso eu acho muito bacana. Felizmente, hoje temos tochas mais brilhantes e mais portadores de tochas. Ora, provavelmente nesse momento, né, quando ele escreveu isso, ele pensou assim: bem, a humanidade, pelo menos tecnologicamente, está avançando. Claro que antes nós tínhamos o quê? Você escreve para você se comunicar com outra pessoa, você tinha que mandar uma carta, um telegrama, né? Especialmente nessa época. É, para você saber das notícias, você tinha que comprar o jornal, e o jornal, ou depois na televisão, o Jornal Nacional, o Cid Moreira, era tudo limitado. É como se fosse assim, uma tocha, né? Com aquele o brilhozinho de uma vela, por exemplo. Uma vela. Então você tinha acesso à informação de uma forma muito restrita. Você se comunicava com as pessoas também de uma forma muito restrita, muito demorada. Hoje nós temos tochas mais brilhantes e mais portadores de tocha. Não, talvez o Crowley, como bom profeta, né, como escritor ou o transmissor do livro da Lei de Telemann, ele já estava imaginando que depois de uns praticamente 100 anos, isso se propagaria, essas tochas, elas teriam mais portadores, ou seja, a internet, certo? Onde a informação é descentralizada, a informação é distribuída numa velocidade muito grande. Hoje em dia, qualquer pessoa com um celular grava uma coisa, posta, e aí do outro lado do mundo alguém que não tem nada a ver com aquele evento tem acesso àquele evento. É uma coisa muito rápida, coisa que há 100 anos atrás nunca se poderia imaginar. Mas se você imaginar, poxa, cada tocha
né, cada brilho dessa tocha que está sendo mais brilhante, são as informações, é a iluminação, né, do pessoal saindo da caverna de Plutão, aí você começa a entender o que Aleister Crowley visualizou nessa época. Né, os portadores de tocha são essas pessoas, somos nós. É a geração Z, que está presente, provoca o evento, provocam manifestações e, e que estão portando tochas mais brilhantes. A iluminação está mais feérica, vamos dizer assim. As pessoas têm mais acesso à informação. Claro, estamos na Idade das Trevas. Temos o absolutismo atual, temos o totalitarismo atual, temos, infelizmente, a censura. Isso é diariamente, como eu falei no primeiro vídeo, como essa censura está sendo feita, infelizmente, tá? Mas a esperança é que isso, né, claro, dentro do choro ranger de dentes, e Horus, obviamente, vai eclodir esse ovo, ele é um deus guerreiro, né? Ele é um deus falcão, então ele não vai deixar pedra sobre pedra. A liberdade prevista na era de Aquário, a liberdade, o compartilhamento da informação, a união, a rapidez da informação, ela vai acontecer, já está acontecendo e isso não vai ter mais freio. Pode demorar? Sim, né? Mas é algo que a gente pode perceber, não tem mais como voltar atrás. Muito obrigada por assistir até agora. Grande abraço, Leonino.